Então, vamos lá. A gente vai agora dar uma passeada aqui por algumas pistas das dificuldades que se tem ao aprender o idioma. Então, uma que foi falada é constância do estudo, falta de hábito de estudar. E aí pode ser tanto X minutos todos os dias, 30 minutos todos os dias, ou 3 horas num único dia. Então, cada um tem o seu jeito de criar o hábito. O importante é você respeitar esse momento que se torna sagrado no seu dia, se você vai fazer aí microlearning todo dia um pouquinho, essas pílulas de aprendizagem, ou se você, ou aquele dia que você determinou como o dia do estudo. Procura fazer isso em 2 etapas na semana, então, se ao invés de 3 horas, pelo menos 1 hora e meia, 1 hora e meia, se isso faz sentido na tua agenda, porque se você tem que cancelar por alguma emergência, você ainda tem o outro dia, e ainda pode fazer essa outra 1 hora e meia, esse exemplo que eu estou dando aqui, num outro dia. Mas adquirir essa constância, essa regularidade do estudo é fundamental. E aí não importa se você está aprendendo idioma, violão, dança, tem que ter a prática, né? Não é só na aula, tem que ter a prática. E essa prática, quanto mais diária ela for, melhor. Algumas pessoas, sobre hábito, algumas pessoas preferem colocar todo dia no mesmo horário, até para que o cérebro não tenha que se desgastar na tomada de decisão. Então, ai, vou fazer, vou estudar, não vou estudar, ai, não sei o que eu faço, será que eu estudo? Ao invés de ficar nessa briga, né, tem tanta coisa que puxa a gente, né, para não estudar, para não fazer aquilo que a gente se compromete, então, já deixa ali e cria algo que seja automático. Então, você nem pensa mais, você simplesmente acorda e faz, sabe? Pode ser um estudo ou qualquer outra coisa que você queira colocar na tua vida, que você queira adquirir o hábito, no sentido de não precisar mais pensar sobre fazer ou não, simplesmente vai e faz. Também é uma boa técnica, ou consciente, de escolher todo dia fazer, ou inconsciente, que já é como uma programação que você faz. Um outro ponto interessante que foi colocado aqui na mentoria é como lidar com o erro. A gente vem de uma escola tradicional, todos nós, quase todos nós, e também de famílias que não acolhiam o erro. Então, na melhor das intenções, o erro era rejeitado, não era considerado parte do processo de aprender. Então, a gente tem vergonha de errar. Quanto mais a gente começa a se expor errado mesmo, imperfeito mesmo, nas fases iniciais do aprendizado de qualquer coisa, mais fácil é a gente lidar com os erros que são inerentes a qualquer processo de aprendizagem. Então, pensa nisso, como é que você lida com o erro na sua vida, que é todo esse estudo que se tem de vulnerabilidade, como é que você se mostra imperfeito nas fases iniciais de um processo de aprendizagem. Então, no aprendizagem de língua, é no nível A1, você já querer trocar ali 3 palavrinhas ou 3 frases com o teu colega que fala muito bem aquele idioma, mas você já se expõe, já se arrisca. Fazendo isso com regularidade, você lida bem com o processo todo, né, que vai ter aí muitos erros para sempre, porque não existe ninguém que fale perfeitamente, faça nada perfeitamente. Conseguir aplicar o que estuda, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou agora, né, com esse apanhadão aqui que eu estou dando no que foi colocado nessa mentoria. Então, conseguir aplicar o que se estuda todo dia. Estudou? Tá, como é que eu vou compartilhar? Compartilhar o que se aprende é o verbo mais poderoso no processo de aprendizagem, mais do que ouvir, escrever, fazer uma redação, tudo isso é muito bom, mas você compartilhar, quer dizer, ensinar para alguém, já desligou o computador, acabou a aula, já ensina para alguém o que você acabou de aprender, ou criar desculpas, justificativas para colocar tudo que você está aprendendo no mundo da maneira que você quiser. Tem gente que aprende uma coisa e coloca lá no post do Instagram, né? Tudo que vai aprendendo vai transmitindo ali, vai compartilhando ali.
cria o teu jeito de aplicar o que você estuda, porque isso potencializa, acelera a aprendizagem. A gente falou hoje também sobre vergonha, então, o quanto tem a ver com erro, então, o quanto a gente ainda se compara, o quanto parece que a gente só pode aplicar o que a gente aprende no momento que a gente sabe perfeitamente aquilo, e isso pode fazer sentido mais para uns, menos para outros. Tem gente que não tem vergonha de se colocar, vergonha de falar em público, vergonha de falar de contar uma história para os amigos, tem gente que já é mais tímido, então é muito importante o autoconhecimento num processo de aprendizagem. A gente também falou que a gente não aprendeu a aprender brincando, então a gente não relaciona muito brincadeira com aprendizagem. A aprendizagem era um contexto da nossa vida muito sério, porque ia ter prova. Então, hoje, e mesmo que no caso da companhia de idiomas, a gente só trabalha com adultos, e a gente tem colocado mais o lúdico, mais o game, mais a diversão nos nossos cursos, porque a gente entende que isso é propulsor de engajamento, de felicidade enquanto se aprende. Então, e aí, para cada um, diversão é uma coisa, né? Pode ser muito divertido para mim ouvir um TED Talk, pode ser muito divertido para você fazer um quiz, para isso a gente falou, né, na mentoria. Então, para cada um diversão pode significar uma coisa. Por isso é que a gente dá o poder de escolha para o aluno. Então, a gente coloca ali muitos conteúdos para que o aluno possa escolher aquilo que é mais relevante e mais divertido para ele. A gente falou um pouco também dessa coisa do excesso de ensaio, que a gente tinha que se preparar lindamente para uma apresentação, por exemplo, um seminário na escola, e na vida a gente tem que se preparar muito para tudo que a gente faz, mas a gente precisa deixar um espaço para o improviso, porque é nesse espaço que mora também a nossa empatia, a nossa capacidade de ouvir as pessoas que estão ali naquele contexto, na reunião, no que quer que seja. Então, quando a gente transporta isso para uma outra língua, que a gente está inseguro, parece que aí a gente tem que decorar todo o script, porque quando a gente está inseguro, a gente quer decorar tudo, né, sem dar nenhum espaço para o improviso. E isso a gente perde, às vezes a gente perde a capacidade de até fazer um bom trabalho, uma boa apresentação, porque deixa tudo muito rígido. Então, talvez sim, a gente se prepare, mas sim é de deixar também um pouco o espaço para aquilo que vai surgir naquela reunião, o que quer que seja. A gente também falou de saber o que se quer realmente. Então, aqui a gente voltou em alguns temas da mentoria, de outras mentorias, quando a gente falou de sabotagem, e aqui você realmente quer aprender esse idioma? O que você ganha quando você aprender esse idioma? O que você perde quando você aprender esse idioma? E essa última pergunta, que é meio estranha, mas é a mais poderosa, né? O que você perde quando você aprende esse idioma? Porque às vezes não está ali na tua consciência, mas está ali no teu coração. Então você sabe que quando você for fluente, alguma coisa vai acontecer na tua vida, e no fundo, você não quer que essa coisa aconteça na tua vida. Então, é importante mergulhar nesses sentimentos para você ter certeza se você, de fato, quer aprender esse idioma. Se não, o que acontece é que você fala que quer, porque a sociedade abraça esse querer, né? Ah, quero aprender e tal, todo mundo vai dizer, uhul, vai mesmo, mas você se comporta como se não quisesse, e aí fica essa dicotomia, né? Ninguém entende, mas você está dizendo que você quer, só que você não faz o necessário para conquistar essa fluência, e às vezes é porque tem esse desalinhamento entre o teu querer e o teu fazer. Então, é alguma coisa importante para se pensar. Síndrome de impostor também é um tema que vem sempre nessa mentoria de aprendizagem, que é você nunca se acha capaz de colocar a tua obra no mundo. Então, você pode até ter um nível avançado no idioma, mas você não se acha capaz de fazer aquela apresentação para o teu chefe.
Ou você é um líder e você sempre pede para o teu assistente que tem um inglês, um espanhol, qualquer idioma melhor que o teu, você acha isso, e então você delega, e aí você nunca pratica, nunca se expõe, ele sempre vai praticar e se expor, consequentemente ele sempre vai fazer melhor do que você. Não porque ele seja mais talentoso, mas porque você se esconde embaixo da mesa, né? E eu falo você, mas pode ser eu para qualquer outra habilidade que sempre, a gente sempre vai ter ali alguma habilidade que a gente não se sente confortável de praticar. Então, quanto desconforto você é capaz de acolher para poder ser um aprendiz que pratica aquilo que você está aprendendo. Então, pensa sobre o desconforto, que é um tema importante na aprendizagem. A gente também falou de obrigação, então, aquilo que você é obrigado a fazer, então, ter que fazer, porque tem muito comando, tem muito controle, se não fizer, tem a nota, você vai ser prejudicado. Então, isso, em aprendizagem, na companhia de idiomas, por exemplo, a gente tem diminuído comandos e controles e aumentado essa coisa do poder da escolha, né, do protagonismo do aluno poder escolher aquilo que ele quer fazer antes da aula, porque ele se prepara para cada aula, porque a aula é invertida. Então, ele não é obrigado a fazer, mas ele tem um compromisso que ele assume, que ele quer assumir esse compromisso logo no início da jornada dele, e ele pode escolher conteúdos, pode escolher formatos, ele pode escolher uma série de elementos do curso dele para que o curso tenha mais a cara dele. Isso a gente entende que melhora tanto o engajamento quanto a aprendizagem. E se eu cobri todos aqui? Acho que sim. Então, com isso, a gente trabalhou algumas das maiores dificuldades de se aprender o idioma nessa mentoria.